Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula sobre teclado, certo? Então, a gente vai estudar aqui as principais teclas que tem aí no teclado. Vocês devem ter percebido que tem muitas teclas diferentes, né? Fora as teclas de letras e números, que são mais comuns, tem várias teclas de funções aqui associadas ao computador, que é importante a gente dar uma estudada e ver para que elas funcionam, certo? Para isso, a gente vai precisar, né, para o teclado funcionar, a gente teclar alguma coisa e aparecer alguma coisa na tela, ele tem que estar no modo de edição. Ou seja, eu tenho que estar em algum programa que tenha um espaço onde eu possa editar, certo? Um espaço editável, tá? Então, aqui no meu sistema operacional, na maioria dos sistemas operacionais, tem uma ferramenta que é um editor de texto básico, certo? Como se fosse uma máquina de escrever, um espaço onde você pode digitar texto sem formatação nem nada. Como é que eu encontro ele aqui no meu Windows? Eu posso vir aqui no meu botão de iniciar, clicar nele, e aqui eu vou poder pesquisar os aplicativos. No caso que eu vou pesquisar aqui é o Notepad, certo? Que é um editor de texto, ó. Notepad. Tem o Notepad avançado que eu tenho aqui e tem aqui o bloco de notas, né, em português. Eu vou abrir ele aqui, vou clicar ele de novo com o botão esquerdo, certo? E tem aqui o meu editor. Tá? Veja que ele tem um espaço aqui de edição. Como é que eu sei disso? Porque ele tem aqui um cursor. Estão vendo aqui ele clicando, ó, ele piscando. Isso significa que se eu começar a digitar, o texto vai aparecer logo depois desse meu cursor. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui uma nova guia, certo? Deixar aquela para trás. Tenho aqui meu editor de texto vazio. Tá? Então, como ele tá aqui, ó, o meu cursor, toda vez que eu digitar alguma coisa, ele vai aparecer aqui no meu editor de texto, certo? Então, bom, vamos dar uma estudada nas teclas, né, principais que a gente tem aqui no teclado, que são várias. Então, a gente tem as teclas de letras, né? Como vocês já devem ter percebido. Então, toda vez que eu pressionar nelas, eles vão aparecer, as minhas letras, e veja que toda vez que eu digito, o cursor ele anda um espaço para a direita, né? Então, ó, sempre indicando o ponto onde, se você digitar alguma coisa, alguma letra, algum número, é onde vai aparecer essa informação, tudo bem? Então, tem as letras, tem os números, em geral aparecem em cima, tá? Se eu quiser que apareçam as letras em maiúsculo, eu tenho que pressionar a teclazinha Shift, certo? Que em geral tem duas delas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, certo? Então, em geral fica lá embaixo à esquerda a penúltima tecla, tá? Em geral ele aparece até com uma setinha para cima, então Shift ou SHFT, algo nesse sentido. Então, se eu pressionar essa tecla, mantenha ela pressionada e teclo uma letra qualquer, ele vai aparecer aquela tecla em maiúsculo, tá? Então, uma das funcionalidades do Shift é essa, tá? Outra funcionalidade do Shift é acessar, assim, a segunda alternativa de funcionalidade de uma tecla, certo? Então, nas teclas que são letras, se você clica, ela vai aparecer a letra minúscula. Se você pressiona o Shift e tecla nela, vai aparecer ela maiúscula. Se eu teclo nas teclas numéricas, vai aparecer o número. Se eu clicar em Shift, né, para não ter pressionado Shift e clicar em uma das teclas numéricas, ele vai aparecer o outro símbolo que tem em cima. Em geral, fica em cima do número ou em cima à direita do número, certo? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho o 5 e eu tenho pressionando o Shift o percentual. Então, tanto o 5 como o percentual, eles ficam na mesma tecla, certo? Então, para eu diferenciar uma da outra, eu vou ter que pressionar e manter o Shift pressionado, tá? Então, a tecla ela tem a sua função principal, certo? No numérico, o número, certo? Se for na letra, a letra minúscula. Se eu pressionar e mantiver pressionado o Shift e clicar nela, na tecla, se for uma letra, vai botar a letra em maiúsculo. Se for um número, vai ativar o segundo caractere que está associado àquela tecla. Tudo bem? Então, esse aí é o Shift. Tá? Então, vocês devem estar percebendo que várias dessas teclas, né, que
principalmente as numéricas, e as que ficam ao lado aí da, das, das letras, eles têm mais de um símbolo, certo? Então, você clicando nele, você vai descobrir qual é a função principal dela, né? E se você pressionar o Shift, você vai ativar a próxima, certo? Vai aparecer a outra tecla, o outro símbolo que tem lá, tá bom? Então, a gente tem o Shift, que serve para isso, para acessar a segunda funcionalidade, tá? Em cima, em geral, do Shift tem o Caps Lock. O Caps Lock é o quê? Em geral, se eu quero digitar vários, né, um texto grande, tudo em maiúscula, ao invés de eu ter que ficar segurando o Shift e pressionando cada uma das teclas, eu posso simplesmente pressionar o Caps Lock. No meu teclado ele chama de fixa aqui, depende do teclado, mas é Caps Lock ou fixa, e começar a digitar, ele vai aparecer, ó, todas as teclas já diretamente em maiúscula, certo? Então isso facilita a digitação da gente também. E claro, na verdade ele vai, se eu, se eu clicar com o Caps Lock e clicar em outras teclas que não sejam as numéricas, ele mesmo assim vai chamar a função principal, né? A tecla principal, né? Que está associado àquela tecla, né? O valor principal associado àquela tecla. Tudo bem? O que mais que eu tenho aqui? Bom, eu tenho o Enter, em geral vai ficar à direita, né? Que vem aí, muitas vezes com a setinha para baixo, né? Uma seta um ângulo de 90 graus. E aí ele vai servir, em geral, aqui para quebrar a linha, para eu descer uma linha. Posso descer, quebrar o Enter, mais uma linha, tá? Se eu estiver usando formulários na internet, a gente vai ver, ele vai submeter o formulário, tá? Então pode ter mais de uma funcionalidade a tecla, dependendo do contexto, mas no contexto aqui do teclado ele vai, quando a gente estiver digitando o texto, ele vai servir para quebrar a linha, tudo bem? O que é que a gente tem mais também? A gente tem, por exemplo, Ctrl e Alt. Essas são teclas auxiliares. Elas, em geral, vão ser utilizadas quando eu quero acessar funcionalidades, atalhos, certo? Da aplicação do programa em si. Então, elas sempre são utilizadas em conjunto. Se você clicar simplesmente no Ctrl ou no Alt, não vai acontecer nada. Elas sempre são usadas em conjunto, certo? Se eu vier aqui no meu editor de texto, né? Clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, a gente viu na aula passada aqui, ó, menu, eu vou poder escolher várias opções, certo? E se você olhar aqui de lado, ó, ele tem o que é que vai acontecer e tem uma tecla de atalho. Então significa o quê, ó? Se eu pressionar Ctrl, CTRL, que é o Ctrl, e a tecla N ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir uma nova guia. Ou seja, vai abrir uma nova janelinha dessa aqui do lado, ó. Então, eu estou aqui, se eu pressionar Ctrl, segurando ele, e o N, apareceu uma outra aba agora aqui, ó, vazia. O que eu estava digitando continua aqui do lado, ó, e o que tinha antes, ó, continua aqui também, tá tudo aqui um do lado do outro, certo? Então, veja que o Ctrl aqui ele serviu para gerar uma tecla de atalho, né? Então, toda vez que eu clicar Ctrl N, ele vai abrir uma guia nova. Se eu quiser, por exemplo, ó, eu digitei o texto e quero salvar ele, armazenar ele no sistema de arquivos, né? No meu HD ou no meu SSD. Então, eu pressiono o quê? Pode ser Ctrl S, para armazenar como texto, e Ctrl Shift S se eu quiser. Ele já está armazenado, eu quero gerar uma cópia dele, eu quero gerar um formato diferente, eu posso pressionar Ctrl Shift com S. Então, ó, se eu estou aqui, digitei esse texto, quero salvar ele no computador, vou pressionar Ctrl S e ele vai abrir uma tela aqui ó, de salvar. Então, eu vou escolher em que local eu vou armazenar esse arquivo, vou dar um nome para ele, teste, certo? A extensão que ele vai acrescentar aqui, no caso padrão para texto puro é TXT, mando salvar e ele está lá, ele foi armazenado, certo? Então, as teclas Ctrl e Alt, em geral, vão ser utilizadas em conjunto com outras teclas, certo? Para poder fazer o seu funcionamento. O que mais que eu tenho? Eu tenho as teclas lá em cima, eu tenho as teclas F1 a F12. São as teclas de função. Essas teclas vão servir para quê? Aí vai depender do programa, certo? Cada programa ele vai poder associar essas teclas a algum comportamento. Em geral, quando uma aplicação, eu pressiono F1, em geral, ele aparece
o help, um arquivo de ajuda, para você saber informações sobre o programa. Vamos ver se aqui funciona. Vou pressionar o F1 e ele vai abrir, ele está abrindo aqui informações sobre o bloco de notas, certo? Do Windows, tá? Vou fechar aqui. Então, dependendo do programa, ele vai ter uma funcionalidade ou outra. F1 em geral chama essa funcionalidade de ajuda. Deixa eu fechar ele aqui. Ó, se, por exemplo, eu vou voltar lá para o navegador que a gente tinha olhado na aula do mouse, né? Então, eu estou aqui ó, com o site do IF. Se eu pressionar F5, ele atualiza a página, certo? Ó, ele recarrega aquela página, tá? Então, para o navegador em si, a maioria dos navegadores, se eu pressiono F5, ele atualiza a página em si. Então, dependendo, cada programa ele vai associar funcionalidades a essas teclas de F1 F12. Varia de programa para programa. Eu tenho a tecla também em cima à esquerda, que é o ESC, que é o Escape, que vai servir para quê? Em geral, para parar a funcionalidade, né, do programa. O programa está lá rodando, está fazendo alguma coisa, você pressiona o ESC, ele para. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar o F5 aqui para ele recarregar, ou então eu posso pressionar aqui, ó. Então, tem várias formas de eu recarregar a página, né? F5, posso pressionar aqui também, que ele reatualiza. E se eu mantiver o mouse em cima, você vê que tem lá Ctrl R, né? Ó, recarregar a página atual, Ctrl mais R. É outra tecla de atalho. Se eu pressionar Ctrl, segurar ela, né? Não tiver ela segurada, pressionar o R, ele também vai atualizar a página. Então, se eu pedir para atualizar e logo depois eu pressionar o ESC, ele vai parar de recarregar a página. Então, ó, vou pressionar e rapidamente vou clicar o ESC. Ele parou de executar aqui, né? Você viu que ele estava rodando, às vezes ele aparece aqui um símbolozinho dizendo que ele está recarregando, ó. Tá vendo? Que está recarregando a página. Se eu no meio pressionar o ESC, ele para automaticamente o recarregar aqui da página. Então o ESC também, dependendo do momento, se eu clicar, ele vai parar o funcionamento da aplicação, certo? Do que ela esteja executando naquele momento em si. Tudo bem? O que mais que eu tenho aqui de teclas? Eu tenho as teclas, vamos voltar aqui para o editor de texto da gente, né? Ó, editor de texto, o bloco de notas, né? Então, ó, eu tenho as setinhas aí para cima, para baixo, esquerda e direita, que vão servir para isso, ó. Eu vou andando para esquerda, para direita, para baixo, para cima. Você vai pressionando. Quando tiver o cursor vai andar na direção que você pressionar. Tudo bem? Eu tenho alguns outros botões aqui que são que são menos comuns de você utilizar, mas você pode utilizar também. Tem o botão aqui de Insert, que ao invés, ó, eu disse para vocês que, deixa eu descer aqui, ó, à medida que eu vou digitando, ele vai empurrando aqui o cursor para a direita, né? Então, vamos dizer aqui que eu escrevi estou escrevendo um texto. Aí eu verifiquei, eita, eu errei alguma coisa aqui no meio do texto. O que é que eu posso fazer? Vou voltar aqui, ó, com a tecla aqui, né, de direção à esquerda, vou para o ponto específico que eu preciso alterar e modifico, ó, T-U-T-O. E aí eu posso fazer o quê? Para apagar o que vem à direita do cursor, delete. Se eu quiser apague o que vem, que eu acabei de escrever, backspace, certo? Que é a setinha voltando. Tá? Então, o backspace vai servir para apagar o que vem à esquerda aqui do cursor. E se eu pressionar o delete, ele vai remover o que vem à direita do cursor. Tudo bem? Então, eu tenho o delete, delete para isso. Então, quando eu estou no meio aqui, eu estou com o meu cursor no meio de um texto e pressiono alguma tecla, ele vai escrever, né, a letra que você pressionou naquele ponto e tudo vai ser empurrado para a direita, certo? Ó, que é o que está acontecendo aqui, tá? Se por acaso, deixa eu voltar aqui, ó, Instituto. Se eu pressionar um Insert, ao invés de ele empurrar o texto que está à direita, né, ele vai sobrescrever ele. Então, ó, eu tenho aqui Insert e vou pressionando, ó, ele vai substituindo o que está lá, tá? Então, para isso que serve o Insert.
Eu tenho a tecla de print screen aqui, que é para tirar uma cópia da tela como um todo. Ó, se eu pressionar aqui o print screen, o navegador ele vai pedir para eu selecionar o que é que eu quero que ele copie, né? Então, posso selecionar aqui. Ele armazena numa área né, numa área temporária e eu posso depois colar ele em outro programa. Por exemplo, se eu vim aqui procurar o Paint, que é um editor de imagens, certo? Se eu vim aqui e pedir para ele colar, trazer lá para cá a imagem que eu copiei do sistema operacional veio para cá, através da tecla Print Screen. Tudo bem? Então, não vou salvar aqui. Bom, então, pessoal, essas daí foram as teclas principais, certo? E vocês podem já começar aí testando elas, digitando, né? Com maiúscula, com minúscula, tentando acessar as outras teclas auxiliares, né? De segunda função, tá? Para começar a se habituar aí com o teclado. Tudo bem, pessoal? Então, a gente se encontra na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar lá no fórum de dúvidas. Tá ok, pessoal? Um abraço e bons estudos para vocês.